Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância dessa frase, ou para você que está desejando alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, meus parabéns. Sejam muito bem-vindos. Quantos e quais são os macronutrientes que o corpo utiliza? Quais o corpo produz e quais o organismo não fabrica? Será que todos os macronutrientes são realmente necessários na ingestão diária? Algum deles pode ter relação com a causa da debilidade cardíaca? Se esse tema lhe parece interessante, dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem sendo lançados. Se for relevante para você, talvez também seja para outras pessoas, então compartilhe esse vídeo. Isso gera o aumento do engajamento na plataforma, aumenta a visibilidade e, claro, atrai novos seguidores. Então, vamos lá. Na alimentação diária está a base da energia que o organismo recebe para a manutenção da vida, e na nutrição está a base de uma vida saudável. Pois a alimentação é diferente de nutrição. Você pode se alimentar sem estar nutrido. Os macronutrientes são as gorduras, as proteínas e os carboidratos, conjunto de alimentos que, ingeridos na quantidade adequada, promovem os processos metabólicos das células para que funcionem corretamente. Os aminoácidos são a base das proteínas, e essa produção ocorre nos ribossomos, estruturas celulares. O corpo produz 12 aminoácidos não essenciais, dos 20 necessários para a produção de proteínas. Os outros 8, chamados de essenciais, precisam ser obtidos pela alimentação. A carência de aminoácidos causa fadiga, problemas digestivos, enfraquecimento do sistema imunológico, entre outras situações. Será então que a ingestão de algum dos outros 2 macronutrientes são realmente necessários na obtenção da nossa saúde? O colesterol, um esterol da família das gorduras, porém sem ser uma gordura, é até hoje apontado como o maior inimigo do coração e visto como o principal responsável da coagulação do sangue, aterosclerose e consequentes acidentes vasculares cerebrais. No entanto, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, o grande inimigo do processo cardíaco é a escolha que é feita para substituir as gorduras saturadas na alimentação diária. E na grande maioria das vezes, os alimentos ricos em açúcar, principalmente os refinados, são a escolha dessa substituição. Você deve estar se perguntando: substituição das gorduras saturadas? Sim, das gorduras saturadas, fortemente desaconselhadas por alguns médicos e nutricionistas, sem que exista uma prova válida de que causam realmente problemas cardiovasculares. Os carboidratos, apesar de serem uma fonte de energia, podem sim ser muito prejudiciais e provocar danos significativos à saúde corporal. O que precisamos entender então é o que são os carboidratos. São substâncias abundantes na natureza que possuem uma molécula de carbono, uma molécula de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. Daí o nome hidratos de carbono ou carboidratos, que tem como centralizadora a glicose. Eles são gerados pela via glicolítica, ou seja, acontece dentro da célula, especificamente na mitocôndria. Se você lembra das aulas de ciências, esse é o ciclo de Krebs. Então, isso acontece por um processo anaeróbico que degrada essa glicose e a transforma em moléculas de energia e piruvato. E piruvato é um composto orgânico que, além de participar do metabolismo da glicose, é importante na síntese dos aminoácidos e na produção de neurotransmissores. Só que todo esse mecanismo ocorre de maneira não ingerida. Ou seja, não precisamos comer carboidrato para que esse processo ocorra. Mas falaremos disso mais adiante.
Várias pessoas ainda têm como verdadeiro que as gorduras saturadas são as verdadeiras responsáveis pela perda de saúde cardíaca. Isso é desmentido em várias publicações. Lembra da via glicolítica que falei agora há pouco? Pois bem, a beta-oxidação ocorre ali também. E o que é essa beta-oxidação? É uma ação altamente necessária que transforma os ácidos graxos, as gorduras, em energia. Ou seja, junto dessa organização metabólica dos carboidratos, ocorre também a produção energética a partir das gorduras. Só que essas gorduras, elas precisam ser ingeridas na alimentação. Você sabia disso? Você já tinha ouvido falar em beta-oxidação? Um processo celular altamente necessário? Olha só, se você nunca ouviu falar nas aulas de ciências, será que isso foi de propósito? Será que esse fato tem a ver com as gorduras saturadas serem também uma benéfica fonte de energia e talvez não queiram que você saiba disso? O que você pensa sobre isso? Responda aí nos comentários. Você sabia que no ano de 2016, você pode procurar na internet, houve um escândalo que afetou a indústria do açúcar, quando pesquisadores baseados em uma grande revisão de literatura e documentos internos e históricos afirmaram que as grandes produtoras dessa iguaria patrocinaram falsas pesquisas na década de 1960, financiando cientistas da Universidade de Harvard para que apontassem as gorduras como responsáveis pelos problemas cardiovasculares. Inclusive, afirmou-se na época que para se obter saúde coronariana era preciso evitar os alimentos que continham colesterol e ingerir gordura poliinsaturada no lugar da gordura saturada. Assim, as dúvidas sobre os perigos dos carboidratos ficaram como que escondidos da população, enquanto a gordura saturada era tida como vilã da saúde cardíaca. Deixaram de dizer, por exemplo, que pessoas que consomem 17 a 21% de calorias de açúcar refinado enfrentam um risco 38% maior de morrer de deficiência cardiovascular em comparação com aqueles que têm apenas 8% de suas calorias provenientes do açúcar. Você com certeza viu isso nos telejornais na época. Não? Por que será? Os carboidratos são a forma mais rápida de fornecer glicose para o corpo. E a glicose é um componente importante para o funcionamento do cérebro, da retina e dos rins. É um grande auxílio na benéfica proliferação bacteriana que compõe a flora intestinal, contribuindo para a eliminação de bactérias nocivas. É uma fonte de cálcio, fósforo, ferro, cloro, potássio, sódio, magnésio e de vitaminas do complexo B. Lembra que eu disse há pouco que não precisamos da ingestão de açúcares simples para a geração de glicose corporal? Isso acontece porque o corpo fabrica a sua própria glicose de maneira e na quantidade adequada a partir do glicogênio, substância armazenada principalmente no fígado e também nos músculos, pelo processo chamado gliconeogênese. Isso é fisiologia. Ocorre dessa forma, a não ser que você não seja um ser humano. O corpo não precisa de glicose de fora, mas necessita de gordura, porque o corpo não fabrica gordura. Precisamos consumi-la para que através dela seja gerada energia. Você deve então estar se perguntando, por que então se dissemina essa ideia de que não precisamos consumir gordura saturada? Simplesmente porque a indústria alimentícia associada à indústria farmacêutica não querem que você saiba da verdade e fique disseminando o que eles querem que seja disseminado. Ou você nunca ouviu falar que pessoas que não sabem nada sobre o assunto têm certeza que sabem só porque ouviram falar? Isso também é difundido em muitos assuntos diversos, como o sol ser o grande vilão do câncer de pele, mas isso é assunto para outro vídeo. Você já teve filhos? Você tem filhos? Todos eles mamaram ou mamam no peito? Você sabia que em torno de 55% do leite materno
é composto de gordura saturada? O seu bebê se alimenta até 6 meses somente de algo que faz mal à saúde? Como algo criado por Deus e principal fonte nutricional do recém-nascido pode ser um malefício para a saúde? Isso faz você pensar? Espero que sim. Os carboidratos mais comuns são a sacarose, que é o açúcar de mesa, a frutose, que é o açúcar das frutas, a lactose, do leite, e a oxidação desses açúcares, como já disse, mesmo sendo fornecedores de energia, ao serem consumidos regularmente em forma de bebidas, também como é o caso dos refrigerantes e sucos industrializados e outros alimentos açucarados refinadamente processados, aumentam o risco de desenvolver disfunções cardíacas, acidente vascular cerebral e também de morte súbita. Isso porque a ingestão do açúcar promove o aumento da inflamação dos vasos sanguíneos e, na referência à pressão arterial, ela é muito mais prejudicial que o sal. O quê? Sim, vou repetir. O açúcar, na referência à pressão arterial, é muito mais prejudicial que o sal. Você que desenvolveu hipertensão, o que foi dito para você? Diminuir o sal ou diminuir o açúcar? Diga aí nos comentários. O consumo de carboidratos está relacionado à obesidade, um dos fatores para a hipertensão. Os alimentos industrializados enriquecidos com açúcar estão associados a um risco 30% maior de pressão arterial acima de 140/90, vocês conhecem por 14/9, e 77% maior de pressão superior a 160/100, o pessoal conhece aí por 16/10. Portanto, os carboidratos, particularmente os refinados e o açúcar, são realmente os grandes vilões no desenvolvimento de problemas cardiovasculares e não as gorduras saturadas, como muito se demonizou o seu uso. A Revista Americana de Nutrição Clínica apontou 21 estudos com quase 350 mil participantes, onde se concluiu que a substituição de gordura saturada por carboidratos é que favorece o desenvolvimento de todos. E o pâncreas começa, então, a perder energia de produção da insulina, produzindo parcialmente esse hormônio ou até mesmo atingindo uma redução total, prejudicando demais o processo glicêmico. O contrário também é problemático, pois quando essa produção de insulina pelas células beta do pâncreas é insuficiente, a glicose vai em excesso para a corrente sanguínea, caracterizando uma disfunção metabólica chamada de diabetes. Você já ouviu falar? Os hormônios controlam quase todos os processos metabólicos do nosso corpo. E o estilo de vida é a forma mais crucial de controlar a atividade hormonal em nosso organismo. E o hormônio que armazena gorduras, como já vimos, é a insulina. E o órgão mais sensível à insulina é o tecido adiposo, que constitui em torno de 20% do peso corporal, que aumenta o risco de desenvolver resistência insulínica, que se caracteriza quando as células do organismo têm dificuldade em reconhecer este hormônio pancreático, o que pode levar ao acúmulo de glicose no sangue, uma produção exagerada de insulina. O consumo de carboidrato em excesso atua como uma fonte de produção hormonal, vai influenciar hormônios como a leptina e a adiponectina, descontrolando o processo cardíaco, o apetite, o peso corporal, o metabolismo energético, entre outras disfunções. O controle da insulina é significativamente importante quando o assunto está relacionado com a perda de saúde e o aumento da inflamação crônica, o que faz surgir a hipertensão, o diabetes, o câncer, etc. Uma maneira excelente de controlar a quantidade de insulina é aumentar o tempo entre as refeições, pois a insulina é um hormônio pós-prandial, ou seja, o pâncreas só injeta insulina na corrente sanguínea após a ingestão alimentar. Por isso que comer de 3 em 3 horas, como muitos são instruídos a fazer, é no mínimo um desserviço. O pâncreas precisa descansar, o que significa que o jejum e o jejum intermitente são ações que promovem muito a saúde. O uso abusivo de açúcar está relacionado com depressão, angústia, instabilidade emocional, ataques de ira sem motivação, insegurança, enxaqueca.
o que prova a tese de que a depressão, por exemplo, é um problema de origem metabólica, ou seja, é corrigindo esse processo alimentar que a saúde se restaura e que, portanto, medicamentos receitados para essa situação não são mais do que paliativos e acabam, na verdade, apenas minimizando o problema e que continuará a existir. Você conhece alguém com depressão? Pergunte a ela qual a base da sua alimentação e verá que o que eu acabei de falar condiz com a realidade. Os doces são carboidratos altamente calóricos. Em excesso, essa quantidade grande de calorias é revertida em tecido adiposo, ou seja, as células gordurosas se enchem de glicose, promovendo o desenvolvimento anormal dos processos metabólicos, principalmente os cardiovasculares. Isso é muito importante porque as células gordurosas se saturam de toxinas que acabam não sendo eliminadas pelo fígado e pelo excessivo trabalho na metabolização dos carboidratos, e proporcionando uma debilidade na desintoxicação dos resíduos absorvidos, o que com o tempo também confirmará a correlação que existe entre obesidade e consumo de açúcar. Dizer que a obesidade e o diabetes são de consequência hereditária somente é uma meia-verdade, pois a genética condiz com 25% dessa função, enquanto que os outros 75% são epigenéticos, ou seja, relacionam-se com as escolhas e decisões do dia a dia tomadas pela pessoa. Você quer um dado? Ao beber 200 ml de refrigerante por dia, você aumentará de peso em torno de 6 quilos no ano. Tem pessoas que me dizem que só tomam refrigerante no final de semana, mas muito mais do que 200 ml, não é? E no final das contas, somam-se na mesma quantidade. E o sobrepeso, então, é uma consequência inevitável. Existem parâmetros importantes na obtenção da saúde e, consequentemente, da longevidade, com qualidade de vida, como, por exemplo, manter o nível adequado de vitamina D, que eu sempre sugiro que esteja sempre entre 70 e 90, que muitos vão dizer que é alto demais, que pode ser facilmente identificado por exame de sangue. Um baixo nível de triglicerídeos, abaixo de 100 miligramas por decilitro, uma insulina abaixo de 5 microunidades por ml. Tem gente que diz que até 20 está normal. Por isso a recomendação de se fazer esse exame de insulina e não somente o exame de glicose. Manter altos os níveis de HDL, acima de 60, e tem gente que diz que acima de 40 já está bom, entre outros. Mas é uma forma básica que eu vou dizer para vocês, concreta também, prática, eficaz, de manter esses níveis adequados, é seguindo 4 passos importantes. 1. Eliminar ou reduzir drasticamente o consumo de açúcar refinado e carboidratos processados da dieta. Dê adeus aos carboidratos empacotados. 2. Aumentar a execução de exercícios físicos, tanto de força como de resistência. Procure um profissional para te orientar. 3. Beber água em quantidade suficiente. Multiplique o seu peso por 35. Vai te dar a quantidade que você precisa tomar por dia. 4. Adoção de outros recursos de saúde, como os que cito no meu curso Saúde é a Maior Riqueza da Vida. Toda a fisiologia humana é igual para todas as pessoas. O que modifica é o processo metabólico a partir daquilo que se ingere. Ou seja, dependendo do que você come, você será. Sabe aquela frase que diz, você é o que você come? Pois é isso aí mesmo. Quais, então, são os carboidratos válidos a comer? São todos aqueles com baixo índice glicêmico. A quinoa, por exemplo, é um carboidrato de baixíssimo índice glicêmico, fonte de proteínas e fibras, considerado um dos melhores alimentos do mundo. Todo carboidrato que possua proteínas e fibras na sua composição é bom. Nós estamos falando de produtos naturais, como as frutas, por exemplo, que em sua composição tem frutose, mas ao comê-las ao natural, sem fazer dela um suco, você está ingerindo um carboidrato mais saudável, pois você mantém a fibra da fruta e isso então é muito benéfico. Chocolates à base de cacau acima de 80% em sua composição são melhores do que aqueles feitos ao leite.
o nível de açúcar muda muito. Invista também nas gorduras. Até porque nem todas as dietas hipocalóricas emagrecem. Pode funcionar para uns e pode não funcionar para outros. E não acredite em dietas milagrosas. Até porque se dieta resolvesse, não teríamos milhares diferentes por aí. O sucesso da sua saúde, ela não está na equação entre as calorias que você consome e as calorias que você gasta, mas está nas escolhas e decisões que você toma diante dessa situação. Se você quer emagrecer e não emagrece, é porque o seu processo metabólico na via glicolítica está com problemas. Então, será preciso fazer uma análise metabólica e reorganizar esse processo. E para isso você precisa de um médico ou um especialista para te ajudar. Recomendo sempre um médico ou um profissional da fisiologia que saiba bastante sobre o assunto. Até porque saúde é a maior riqueza da vida.